Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, aí trazendo para vocês conteúdo, notícia exclusiva aqui. A gente vai falar bastante sobre a rodada do Campeonato Brasileiro que se encerrou ontem e o Vasco que não foi ultrapassado por nenhuma equipe. E ontem tivemos mais um jogo ali interessante, né? Entre Corinthians e Grêmio, nosso próximo adversário, que a gente vai falar bastante aqui no vídeo de hoje. Vamos falar da preparação do Vasco, já com uma provável escalação para o jogo desse domingo aí, que o Vasco pode pular até para a 8ª colocação do Campeonato Brasileiro em caso de uma vitória e uma combinação de resultados. E também vamos trazer detalhes aí importantes sobre o futuro dono da Vasco SAF, porque ontem tivemos mais uma movimentação muito interessante ali que traz para mim a certeza que já existe um acordo entre Pedrinho e a equipe aí para definir aí quem será o novo investidor da SAF vascaína. E também vamos trazer detalhes aí sobre contratações e saídas de jogadores aí do atual elenco vascaíno. Então, primeira coisa, quero convidar você que é torcedor do Vasco, você que ainda não está inscrito, você que ainda não segue a gente aqui no YouTube, para se inscrever aqui no nosso canal. Lá embaixo do vídeo tem um botão vermelho, bem grande, escrito inscreva-se. Clica nele, venha fazer parte aqui dos quase 500 mil vascaínos que já estão inscritos no nosso canal. E peço também a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like, aquela curtida lá embaixo do nosso vídeo, né? Que é super importante para o crescimento e pro desenvolvimento aqui do nosso trabalho. Combinado? E antes da gente começar o vídeo, vou deixar um recadinho para a galera que tá, ó, precisando ganhar uma grana, querendo entender um pouco mais sobre investimento. Então fica de olho nesse vídeo aí que eu mesmo produzi, a gente já volta com as notícias do Vascão. Rapaziada, e antes da gente dar início aqui às notícias, às informações do nosso Vascão, eu queria trazer para vocês, cara, um recado importante. Como vocês sabem, eu, Mário Coelho, já tenho esse canal aqui no YouTube há mais de 7 anos, porém, além de fazer aqui os vídeos para vocês no canal diariamente, eu também tenho meu outro emprego, né, minha outra função, que é no ramo da tecnologia. E eu sou um cara muito preocupado com a saúde financeira minha e da minha família, né? E eu, cara, há muitos anos atrás, eu comecei a investir em criptomoedas, bitcoins, Ethereum, enfim, muitas criptos aí que hoje em dia estão bombando no mercado. E eu tive a oportunidade, fico muito feliz em falar isso para vocês, de conhecer essa plataforma que agora é a nova parceira do canal, que é a Prime XBT. A Prime XBT, cara, é uma plataforma muito fácil para você começar a aprender, começar a treinar, né? Plataforma que é perfeita para iniciantes que querem conhecer esse mundo das criptomoedas, né? Algo que no passado era muito mal visto, o pessoal não entendia exatamente como funciona. E vou falar para vocês, cara, eu, graças a Deus, conheci muito cedo, continuo aprendendo cada vez mais e continuo investindo cada vez mais nesse ramo. E lá na Prime XBT, cara, você pode começar a praticar, você pode começar a treinar sem ter que colocar o seu dinheiro, tá? Você não precisa botar um centavo para você dar início à sua vida, né? Nesse mundo das criptomoedas. E aí, o que eu vou falar para vocês é, a primeira coisa, você se cadastrar lá para você conhecer um pouquinho. Lá na Prime XBT tem promoções, tem códigos de bônus que você vai poder, né, lucrar muita grana botando pouco dinheiro. Vamos dizer que você botou R$10, tem um bônus do dia lá que vai multiplicar, triplicar o valor do seu dinheiro. Você pode também já começar, depois que você aprender, dar início, né, a esse mundo aí, né, de investimentos em criptomoedas. E para melhorar ainda mais essa parceria nossa aqui do canal com a Prime XBT, vai rolar um sorteio para todos vocês que se cadastrarem por lá, fizerem o seu primeiro depósito no valor ali de $20. Esse sorteio vai beneficiar a rapaziada aqui do canal, né? Então, quero deixar essa dica, quero deixar essa recomendação para você, primeiro, que quer conhecer esse mundo das criptomoedas, de investimentos, sem ter que, né, sair gastando desde o começo, e já fazer o seu cadastro, já dar início aí ao seu processo de aprendizado e já fazer o seu primeiro depósito lá mais ou menos do valor de $20 para você garantir a participação no sorteio que vai rolar por lá. Então corre lá, no primeiro link aqui na descrição do nosso vídeo, já clica lá no site, né, da Prime XBT para você já se cadastrar e tirar proveito de mais uma parceria que a gente traz para você que é inscrito aqui no canal. Beleza? E agora, bora para as notícias do Vascão. Então quem quiser, corre lá, ó, primeiro link aqui na descrição do nosso vídeo de hoje. Tire proveito dessa parceria que você não irá se arrepender. Combinado? Fechado?
Então bora dar início ao vídeo de hoje falando sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, porque ontem à noite tivemos ali o término do primeiro turno, né, da competição. É óbvio que tem várias equipes aí com jogos a menos, inclusive o próprio Vasco, que folgou nessa rodada, né, não encarou o Cuiabá devido à partida aí do time cuiabano pela Copa Sul-Americana. Inclusive o Renato Gaúcho ontem, depois do jogo entre Corinthians e Grêmio, reclamou, ficou chateadinho ali, né, que o Vasco folgou aí, vai ter tempo para descansar e pegar o Grêmio no próximo domingo, mas a culpa não é do Vasco, a culpa é da dona CBF, que faz esse calendário aí maluco, né, do Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, de Copa Sul-Americana, Libertadores da América, enfim. Ontem tivemos esse último jogo, fechando ali, né, a rodada e acabou terminando empatado. Corinthians 2, Grêmio 2. E vou falar para vocês, tá? Depois eu assisti o jogo ali na íntegra e o Grêmio foi garfado pelo Corinthians. É impressionante que a CBF não quer deixar o Corinthians ser rebaixado, é brincadeira, né? Mas enfim, resultado foi bom pro Vasco, né? Um 2-2 segura o Corinthians lá embaixo, né? O Corinthians com esse resultado chegou a 19 pontos, poderia ter se aproximado mais do Vasco, o que não acabou acontecendo, né? O Corinthians tem um jogo a mais que o Vasco nesse momento, e o Grêmio acabou chegando a 15 pontos e conseguiu sair da zona do rebaixamento, mas ainda assim tá ali, né? Na berola, tá ali uma posição somente fora ali da zona da degola. Desculpa, né? O Grêmio segue na zona do rebaixamento, peço perdão, na 17ª colocação, né? Peço perdão, mas o Grêmio tem 2 jogos a menos aí do que a equipe do Corinthians e que de outras equipes no Campeonato Brasileiro. Então ontem o Vasco e o elenco vascaíno, nosso treinador teve a oportunidade de assistir o jogo, o time do Grêmio tá melhorando, tá crescendo de produtividade, tem bons jogadores, na equipe gremista ali tem um time muito ofensivo e o Vasco obviamente vai ter que de alguma forma neutralizar, né, esses pontos fortes do Grêmio e explorar os erros que a equipe gremista possa vir a cometer, né? Inclusive ontem o Grêmio perdeu o Jeromel, que levou o terceiro amarelo, não vai poder enfrentar o Vasco aí no próximo domingo. O Vasco tá treinando, tá se preparando. Ontem tivemos a informação que o Adson não será relacionado para a partida, né? O Adson, que nos 2 últimos jogos saiu sentindo uma lesão na posterior da coxa direita, então ele vai ser poupado para se recuperar, ficar 100% para o jogo ali da quarta que vem contra o Atlético Goianiense. E agora, nesse momento, a grande dúvida do nosso treinador Rafael Paiva é quem será o substituto do Paiva. Estão treinando 3 jogadores nessa posição. Quem vem começando os treinos como titular é o Dimitri Payet e outros 2 jogadores vêm aí alternando, né, entrando na vaga do Payet durante os coletivos, que são Emerson Rodrigues e Alex Teixeira. O Alex que vem ganhando espaço, parece que fisicamente o Alex está muito bem, agradou muito a comissão técnica. O Payet dispensa comentários, é um craque, é um gênio, mas obviamente a parte física do Payet ainda preocupa um pouquinho. E o Emerson Rodrigues é um jogador mais jovem, um jogador de mais explosão, um jogador que pode trazer um contra-ataque com mais velocidade, caso ele seja escolhido aí para a partida desse domingo. O provável time do Vasco, mais ou menos, aí vocês já devem ter em mente, né? Deve ser o Léo Jardim no gol, nas laterais Paulo Henrique na direita e Lucas Piton na esquerda, dupla de zaga com o Léo Pelé e o Maicon, meio de campo Hugo Moura, Matheus Cocão e Felipe Coutinho, e lá na frente David, Verratti e Payet ou Teixeira ou o próprio Emerson Rodrigues. Vai depender muito aí da condição física de um desses 3 jogadores para serem titulares. Eu tô muito confiante, tô acreditando demais na vitória do Gigante da Colina, né? Tô realmente muito convicto que o Vasco vai sair lá de Chapecó, né, lá da Arena Condá com 3 pontos. Eu sei que o empate não seria um péssimo resultado, mas como o Vasco perdeu o último jogo, eu acho que uma vitória, a equipe vai buscar esse resultado com toda certeza, né, focado em voltar dessa partida com 3 pontos. Na verdade, o Vasco nem volta para o Rio de Janeiro, né? O Vasco já viaja direto de Chapecó para Goiânia para encarar o Atlético Goianiense na quarta-feira que vem pela Copa do Brasil. E eu vou deixar uma dica para vocês, tá? Eu fiz uma aposta ontem na vitória do Vasco contra o Grêmio e também na vitória do Vasco aí contra o Atlético Goianiense, uma combinação de 2 resultados, de 2 vitórias do Vasco. Eu apostei nessa combinação de resultados R$20. Se bater esses 2 resultados, né, se o Vasco vencer o Grêmio e vencer o Atlético Goianiense, esses meus R$20 apostados lá na BetWinner vão ser transformados em R$480. Você quiser fazer o mesmo, quer fazer uma fezinha, a BetWinner segue com a promoção do cadastro, você ganhar R$300 de bônus de boas-vindas, além dos R$300 que você ganha se cadastrando, você ganha mais 130% de bônus em cima do seu primeiro depósito, ou seja, vamos dizer que se você depositar lá R$100 na sua conta na BetWinner, vão cair R$560, ou seja, não perca tempo, corre lá. E obviamente no domingo, dia de jogo entre Vasco e Grêmio, sempre rola sorteio de camisa oficial do Vasco, né? Nesse domingo serão 8 camisas,
4 do Felipe Coutinho e mais 4 do Dimitri Payet, que vão editar essa dupla maravilhosa aí vestindo a camisa do Vasco. Então todo mundo que se cadastrar usando o link aqui do canal, automaticamente já participa do sorteio no domingo também, beleza? Falar agora sobre a situação do novo investidor da SAF Vascaína, porque ontem tivemos mais um capítulo aí de toda essa novela, né? Desde a entrada da 777, depois o Pedrinho, felizmente, graças a Deus, Pedrinho, muito obrigado, conseguiu tirar a bendita ali da 777 do comando da Vasco SAF. A 777 acabou praticamente declarando falência, a ACAP assumiu, né, o comando ali de todos os bens da 777 e o Pedrinho acabou construindo um relacionamento amigável com o Kenneth King, que é o dono da ACAP, né? E ontem tivemos mais um cenário aí mostrando que a gente está no caminho aí de um novo dono a assumir a SAF Vascaína. Por quê? Porque ontem a ação que corria na FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, ali para uma arbitragem, ou seja, para definir se a 777 iria voltar ao comando do Vasco ou se o clube associativo ia definitivamente conseguir, né, ficar no comando da SAF Vascaína, foi suspenso por 90 dias. A mesma coisa que aconteceu na ação que corria na 4ª Vara Civil do Rio de Janeiro. Ou seja, para meio entendedor, irmão, meia palavra basta. Existe um acordo entre o Pedrinho e o Kenneth King, entre o Vasco e a ACAP, e esse acordo é justamente por quê? Porque já temos um novo investidor, já temos um novo comprador. A gente não sabe ainda o nome, a gente não sabe se é, por exemplo, o dono lá do Chelsea, né, o Tom Browley, a gente não sabe se é a dona lá do Newcastle, que eu esqueci o nome dela agora, Natália alguma coisa, a gente não sabe se é o seu Lamáquia, que é o dono da Crefisa, a gente não sabe se é alguma outra empresa aí do mundo árabe, dos Estados Unidos, da Europa. O fato é, o Pedrinho, ele não iria entrar nesse acordo aí de suspender a ação e também a arbitragem na FGV por 90 dias, se não tivesse já por trás de tudo isso um investidor, uma segurança financeira para que ele pudesse fazer isso acontecer. Eu estou muito confiante que já na semana que vem a gente já deve ter pelo menos o nome, né, de quem é esse investidor, se é uma empresa, se é um fundo, se é um conglomerado, se é uma pessoa que vai estar comprando tudo isso, né? Mas o fato é, 90 dias em 3 meses já deve tudo ter sido resolvido, todos os trâmites judiciais, todos os trâmites internos dentro do Vasco da Gama, de conselho deliberativo, de conselho de beneméritos, e a gente vai ter aí, obviamente, no comando da Vasco SAF, uma nova cara, né? Um novo rumo aí para o futuro do nosso futebol. E agora falando de contratações e saídas. Ontem tivemos a informação que o Rossi está cada vez mais perto de deixar o Vasco para ir para o Paysandu. A situação do Galdames segue evoluindo para ele ir jogar na Universidade Católica do Chile. E ontem tivemos a informação que o Serginho pode estar indo jogar no Goiás. Pois é, ele tinha recebido uma proposta do Criciúma, mas parece que o Goiás aí fez uma oferta mais interessante para o jogador. Inclusive ele pode sair em definitivo do Vasco, né? Pode sair um contrato aí de rescisão amigável para ele se tornar jogador do Goiás aí nos próximos dias. Em relação a contratações, ontem tivemos uma reviravolta na situação do zagueiro Yerry Mina, né? O Edmundo, que é muito amigo, é muito próximo do Pedrinho, fez um vídeo falando que a situação do Mina deu uma esfriada e que o Pedrinho teria um nome ainda melhor que o Mina, um jogador mais famoso e com mais potencial. E aí o vascaíno ficou, né, querendo saber quem poderia ser. Vários nomes começaram a aparecer, né? Por exemplo, o zagueiro Pepe, português, que já tinha tido um contato aí com o Vasco, voltou a ser cogitado, né? O nome do Sérgio Ramos, que tá sem clube, que é outro jogador gigantesco, muito famoso, muito bom de bola, tá sem clube nesse momento, veio a ser especulado. Enfim, a gente tem que esperar, tem que aguardar. Qualquer contratação de jogador de peso, jogador famoso, jogador bom de bola, é complexa, é difícil, envolve altos valores. Estou confiante que o Pedrinho vai concretizar isso aí nos próximos dias e a gente vai saber quem é esse jogador, mas estou realmente acreditando que deva ser o Pepe de Portugal, né? Porque o Vasco já havia feito uma proposta e ele recusou a proposta do Vasco a pedido da esposa dele, que não queria vir para o Brasil devido à segurança da família dela. Em relação ao atacante, ontem aí surgiu um rumor, né, nos bastidores que o Vasco estaria negociando com Michael, ex-jogador do Flamengo, atualmente jogando no mundo árabe, né? É um sonho antigo do Vasco, falar para vocês, é um nome que já vem sendo especulado no Vasco há mais de um ano. Ramon Dias pediu a contratação do jogador e parece que o Pedrinho vê com bons olhos a volta do Michael para o Brasil, né? Seria um ponta de velocidade, um ponta arisco que com certeza agregaria muito para o ataque do Vasco, apesar de ter, né, um histórico com o Flamengo. A gente não pode esquecer que é um grande jogador, um jogador que com certeza seria titular de muitos clubes do futebol brasileiro
hoje em dia. Então agora é aguardar, esperar, torcer para que o Pedrinho agilize esse processo de contratação e que a gente possa ter aí o mais breve possível aí os nomes chegando para vestir a camisa do Vasco. Beleza, rapaziada? Antes de terminar o vídeo, mais uma vez, pedir para você se inscrever lá embaixo no canal, deixar o joinha para fortalecer o nosso trabalho e não esquece, meio-dia, estamos de volta, na Hora do Vasco, 4 da tarde, nossa segunda edição e 8 da noite, nossa live aqui para fechar a sexta-feira vascaína. Um abraço, tamo junto!